Olá, boa noite. Começa agora mais um Frente a Frente, direto de Brasília. O programa que ajuda você a pensar o Brasil e o mundo aqui na Rede Vida de Televisão. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Ele é secretário-geral do partido e participa agora do que eles chamam de modernização e reestruturação do PSDB. Deputado, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente o nosso partido, ele passa por um momento de grandes transformações, de um crescimento que nós esperamos ser bastante robusto, já visando as eleições municipais do ano que vem, é claro, com reflexo para as eleições presidenciais de governador que nós teremos em seguida, e principalmente um partido que retorne aí à vanguarda que o PSDB sempre foi no país, que tenha muito orgulho de tudo aquilo que nós contribuímos para o bem da nossa população. Atualmente, os nossos projetos, que são projetos muito importantes, o PSDB governa praticamente a metade dos municípios brasileiros, governa através dos estados, dos nossos governadores, tem grandes projetos tramitando no Congresso, né, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, e principalmente é um partido que tem a perspectiva de apresentar um projeto novo para o Brasil. Agora, nessa proposta que vocês vão discutir no dia 7 de novembro, né, uma reestruturação geral do PSDB, o que vem de novidade? Qual foi o erro que o partido achou que cometeu no passado e o que vai ser corrigido agora? Olha, todo partido tem que fazer um balanço da sua história, um balanço do momento em que vive e preparando-se para o futuro. O partido está em constante transformação e assim é com o PSDB. Então nós temos hoje feito realmente uma busca aí das nossas raízes. Nós temos hoje uma concepção muito clara de que o partido foi fundamental para esse momento que o Brasil atravessa, para esse bom momento que o país atravessa, que o partido tem contribuições importantes também nesse momento e que o partido pode realmente pavimentar um projeto de futuro. Por isso, nós estamos trabalhando em duas frentes. Uma onde nós reorganizamos o partido no sentido de ações concretas que possibilitem um aumento de filiados, possibilitem mais transparência, mais voz e vez para aqueles que realmente estão na nossa militância, que dê mais oportunidade aos nossos candidatos a prefeito, vereadores, prefeitas e vereadoras no ano que vem e, portanto, nós tenhamos já no ano que vem um desempenho diferente do PSDB em razão dessas mudanças. E nós temos também, um partido sempre tem que estar sintonizado com aquilo que a sociedade pensa, com aquilo que a sociedade deseja. Daí também nós estamos trabalhando através do ITV, que é o Instituto Teotônio Vilela, na rediscussão de temas que hoje estão aí se apresentando à nossa sociedade. Por exemplo, o que o PSDB tem a dizer em relação ao meio ambiente? Qual que é a nossa posição em relação às políticas sociais? Qual que é o caminho que o país deve atravessar, por exemplo, na questão dos programas sociais, na questão aí do combate à miséria, à fome? Qual que é o caminho também que os nossos governadores podem contribuir para a nossa população? O que nós temos que dizer aí ao mundo? Qual que é a posição do Brasil frente a temas, por exemplo, como a questão da África, a nossa questão da interação com esses continentes, a questão da inserção do Brasil num mundo mais globalizado em relação ao comércio, a liderança que o Brasil deve exercer. Então, tudo isso está sendo discutido agora também internamente. O senhor criou recentemente, não sei se de um ano ou 2 anos para cá, a Secretaria Nacional de Vereadores ali, justamente para ter capilaridade nos municípios. Como está o trabalho hoje junto à Secretaria? Olha, nós temos hoje uma ação muito focada do PSDB em relação a temas e segmentos importantes. Por exemplo, o PSDB Mulher hoje, nós temos um grande incentivo para que tenhamos mais candidatas mulheres e com mais chances de eleger. Os nossos jovens também temos incentivado a sua participação, o debate dos jovens na universidade, o debate nos jovens tendo voz e vez na direção do partido. E agora há uma preparação e o foco nosso principal a curto prazo é a eleição de prefeitos e de vereadores. Portanto, nós temos o secretariado
ativo. Há uma preocupação muito grande nossa, um objetivo muito claro de elegermos mais vereadores e vereadoras e prefeitos e prefeitas. Nós temos notado uma grande importância agora que as pessoas têm dado à questão da gestão, a questão da honestidade na administração pública, a questão dos temas do município estar inserido na agenda dos estados e da federação, e o PSDB tem procurado transmitir aos nossos candidatos toda essa bagagem, ao mesmo tempo pegar deles também, é um diálogo constante, tudo aquilo que eles esperam para o Brasil, para nós construirmos um partido forte. Agora, em relação a candidaturas à presidência da República, houve aí um movimento claro de Aécio Neves em direção a essa candidatura. O senhor já tem certeza de que ele será o candidato em 2014? Já é possível afirmar isso? Olha, nenhum partido tem ainda certeza de qual será o seu candidato à presidência em 2014. É uma construção que se faz e, naturalmente, cada um tem o seu objetivo. E assim é com o PSDB. Nós temos um objetivo muito claro, que é ganharmos as eleições presidenciais em 2014. Quem será o nosso candidato? Aí é uma outra discussão, mas o que nos dá muita tranquilidade é que nós temos líderes competentes, líderes realmente preparados, e você disse aí do movimento que o senador Aécio Neves fez, é claro que ele é um nome que pode ser o nosso candidato a presidente da República. Isso ele tem uma trajetória pronto, né? Ele tem uma trajetória vitoriosa, é um homem preparado, foi um grande presidente da Câmara dos Deputados, um grande governador de Minas Gerais, está fazendo um mandato belíssimo como senador da República e é um líder do nosso partido, é um grande quadro e é natural que exista hoje um movimento no Brasil com relação a cada um defendendo o nome que lhe interessa. Há uma grande movimentação em relação ao nome de Aécio Neves, mas ele tem dado uma contribuição muito grande também ao partido e ele próprio tem dito que não é ainda o momento de escolher a candidatura e que ele está pronto para ser o candidato ou para apoiar um candidato. O PSDB hoje, o comando nacional do PSDB, é mais mineiro ou mais paulista? O comando do PSDB procura ser mais democrático. A nossa executiva é uma executiva plural e o que nós entendemos é que todos os partidos, todos os estados, todos os municípios, todo mundo deve ter vez e voz no partido. E que nós temos etapas para vencer se nós realmente quisermos chegar à presidência da República. A primeira etapa nós já estamos construindo, que é a organização interna, que é a questão de nós renovarmos as nossas bandeiras e a preparação para a candidatura a prefeitos e vereadores. É claro, o tema presidência da República sempre será debatido. E é bom que isso ocorra. O partido tem que discutir, tem que conversar muito, e o PSDB tem feito isso. O senhor já defendeu prévias no partido. O senhor defende para 2014, para a escolha do candidato? Eu acho que as prévias são o melhor instrumento para a escolha de um candidato à presidência da República no momento em que não há um consenso. Então, as prévias são bons, as prévias constituem-se em instrumentos democráticos, moderno, e poderíamos perfeitamente ter prévias. O senhor disse que é um bom instrumento quando não há consenso. Hoje, há um consenso maior em torno de Aécio ou de Serra? Pelo que a gente percebe, há um consenso maior, sim, em torno de Aécio Neves. Olha, sem dúvida nenhuma, o senador Aécio Neves atravessa um ótimo momento e nós temos uma grande parte do partido que o quer como candidato a presidente da República. Mas o nome de Zé Serra é um nome muito respeitado. Ele foi candidato agora, teve mais de 40% dos votos dos eleitores confiaram no seu trabalho, no seu nome, e é alguém que pode realmente perfeitamente estar representando o partido. Então não há nem essa necessidade dessa escolha se dar agora, e há outras opções também. Mas os senhores descobriram se os votos foram para o José Serra ou para o partido? Olha, os votos foram dados no candidato. Mais de 44% dos brasileiros votaram em José Serra, que é do PSDB. Isso para nós é motivo de muito orgulho. E é claro que também as derrotas nos ensinam a gente olhar melhor para o futuro. Então, o nome de Zé Serra é um nome que honra o PSDB e nós temos muito respeito pela sua figura.
Muito bem, no Frente a Frente de hoje, direto de Brasília, eu e Denise Rotenburg recebemos o deputado federal Rodrigo de Castro. Ele é secretário nacional do PSDB. Voltamos já. Voltamos com Frente a Frente. Eu, Denise Rotenburg, recebemos hoje aqui nos estúdios de Brasília o deputado federal Rodrigo de Castro. Ele é secretário-geral nacional do PSDB. Deputado, o papel da mulher tem crescido muito depois que a presidenta Dilma chegou ao poder, principalmente nos partidos, nos governos. Já é notório isso, muitos governadores colocando mulheres em secretarias. E no PSDB, vocês terão mulheres candidatas em algumas capitais ou não? Olha, a questão da mulher, ela ganha uma importância não só com a eleição da presidente, isso foi um marco, sem dúvida nenhuma, mas faz parte de um movimento que nós presenciamos no Brasil há décadas, da mulher aumentando a sua participação, não só no segmento da política, mas em todos os segmentos profissionais. Vocês mesmos na imprensa sabem hoje que nós temos uma imprensa muito mais feminina do que tínhamos antes, o que é ótimo. Então, essa realidade nós procuramos também construí-la nos partidos políticos. Mas no PSDB, por exemplo, nós podemos ter a Thelma de Oliveira, que é a presidente do PSDB, candidata a prefeita de Cuiabá. É claro que isso depende de uma construção, há outros nomes dentro do partido, do próprio PSDB, há outros nomes de fora. O que realmente nós temos procurado é dar oportunidade para essas mulheres que queiram se candidatar, seja nas nossas capitais, seja nas cidades, seja candidatas a vereadoras, que elas tenham uma valorização cada vez mais efetiva e que elas possam ter espaço. É isso que é uma agenda que nós temos construído, junto, é claro, com o estabelecimento de políticas públicas voltadas para as mulheres. Isso acontece nos nossos governos dos estados, onde nós temos inclusive uma participação grande das mulheres no governo. Nós temos hoje em Minas, por exemplo, a Secretaria de Planejamento ocupada por uma mulher, a competente Renata Vilhena. Nós temos a Secretaria de Cultura, uma mulher, a Secretaria de Educação, uma mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também ocupada por mulher, a Ouvidoria Geral. Então, se você vê, hoje mas é o cenário nacional, uma valorização vocês maior. perderam uma senadora importante, que era a Marisa Serrano. Nós não vemos hoje no Senado Nacional uma mulher à frente do PSDB em algum cenário. Lucevânia, né? Nós temos a Lucevânia, que é nossa senadora. Realmente, é claro que todos os partidos também têm uma realidade onde a participação da mulher, inegavelmente, é menor do que deveria ser. Então, nós temos que fazer um movimento no sentido de ir num cenário ideal. Isso não acontece da noite para o dia, mas já há realmente, por parte do PSDB, uma definição muito clara e um caminho realmente, uma meta estabelecida, e o caminho está seguro num cenário do PSDB com a participação muito maior feminina. Tirando essa história de mulher, eu queria saber em relação à pesquisa. O PSDB fez recentemente uma pesquisa em que os resultados não foram assim tão satisfatórios, uma vez que muitas bandeiras do partido hoje, como a estabilidade econômica, foram praticamente fisgadas pelo ex-presidente Lula e pelo PT. Como é que o PSDB vai fazer daqui para frente? O projeto é tentar retomar essas bandeiras, ou isso é dado, bom, isso aí já passou, vamos jogar para frente, vamos tentar vir aí com algo pós-Lula? Como é que está isso? Nós fizemos realmente uma pesquisa, porque muito mais do que uma pesquisa eleitoral, que não foi, uma pesquisa para saber qual a imagem do PSDB, o que a população realmente espera do nosso partido, e entramos, é claro, em temas específicos, e a pesquisa ela apresentou pontos negativos, que você mencionou, mas também muitos pontos positivos. Por exemplo? Por exemplo, a questão da importância dos nossos governadores, a importância e o peso que a administração deles tem para os estados onde eles atuam, a importância também que o brasileiro tem dado cada vez maior à gestão pública.
E os escândalos no governo federal mostram que essa é uma questão mal resolvida pelo governo federal, mesmo a presidente Dilma sendo falada como gerente do governo passado, ela não tem conseguido superar graves entraves que herdou do governo anterior. A questão, por exemplo, nós temos presenciado aí do Ministério dos Esportes, um ministério tão importante para o Brasil, que vai fazer responsável, né, pela organização para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, e com problemas gravíssimos de gestão. Não só os problemas de denúncia de corrupção, que também são graves, mas problemas de gestão, de aparelhamento, de entregar um ministério, por exemplo, para um partido tocar. Então, isso foi mostrado de maneira muito clara na pesquisa, que os brasileiros reconhecem o valor do PSDB para as boas práticas de gestão, que um partido, ou um governador, ou um governante, atuando incentivando boas práticas de gestão, ele está incentivando um trabalho social melhor, ele está incentivando um dinheiro melhor distribuído para aqueles setores que precisam, como educação, como saúde. Então, isso repercute efetivamente na vida do cidadão. E isso é reconhecido como a bandeira do PSDB. Agora, como quebrar essa preferência do PT perante o eleitorado? O que a gente percebe, ontem, essa semana, o deputado Roberto Freire teve aqui, deu uma entrevista para a gente, e ele lembrou que no Sudeste, Dilma começa a ganhar terreno. Ela perde no Nordeste, mas Dilma e Lula, porque Lula não perdeu os votos no Nordeste ainda. Dilma, sim, mas os dois juntos podem fazer ter uma performance até melhor do que tiveram no passado, uma vez que Dilma começa a tirar votos do PSDB no Sudeste e no Sul. Ela, inclusive, perdeu a eleição no Sul e hoje ela é muito bem avaliada em estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Como fazer para retomar esse eleitorado? Olha, um presidente da República ou uma presidente da República, é claro que durante o seu governo ela tem diferentes níveis de avaliação. Esses níveis têm que ser, a avaliação dos governos tem que ser acompanhada. É interesse nosso acompanhar como é que o brasileiro está, é claro, encarando o atual governo, mas é um longo caminho a ser percorrido e o Brasil é muito mais do que um índice de popularidade do presidente da República. Um projeto para presidente, ele é muito mais complexo do que isso. Então, nós temos temas muito importantes na agenda do país que não foram resolvidos pelo presidente Lula e que não estão sendo resolvidos pela atual presidente. A questão da saúde é uma delas. Nós temos visto as filas permanecem na saúde, há uma má distribuição dos recursos públicos, há muito desperdício, realmente não há uma prestação de serviço adequada à população brasileira. Na questão da infraestrutura, nós estamos praticamente paralisados. Se vendia aí uma imagem de eficiência nessa parte, mas os números indicam o contrário. Nós temos estradas mal conservadas, nós ainda não temos um programa de privatização das rodovias efetivo, nós não temos segurança a quem trafega pelas nossas rodovias. Há uma centralização muito grande no Ministério do Transporte, que é um ministério que vocês mostraram isso, que os fatos mostraram, que durante muito tempo foi tomado pela corrupção. Então, há importantes respostas que o governo federal não deu ainda à população, mesmo com a popularidade alta da atual presidente. Deputado, há gargalos também nos governos estaduais do PSDB, por exemplo. O que acontece em Minas Gerais, que é o seu estado? Os professores estão em greve há 4 meses. É uma greve política ou qual o problema lá? Olha, nós tivemos uma greve, essa greve já terminou no setor de educação, uma greve que foi longa, sem dúvida nenhuma, e que houve, é claro, uma exploração também política dessa greve, porque nós temos um governo lá que é um desdobramento do governo de Aécio Neves, que é o governo de Anastasia, e nunca o setor de educação foi tão valorizado em Minas Gerais como no governo de Aécio Neves e Antônio Anastasia. Nós tivemos no ano passado, por exemplo, aumento para os nossos professores, para os servidores. Nós temos hoje Minas Gerais pagando piso salarial, seguindo o piso nacional salarial da educação. Nós temos um investimento muito grande na busca da qualidade de ensino e os números mostram que o ensino em Minas Gerais vem ganhando muita qualidade. Os números demonstram isso. As nossas crianças, nossos jovens têm uma educação melhor agora do que tinham no passado.
Nós temos também uma preocupação muito grande com o espaço físico. As nossas escolas foram reformadas, quadras foram construídas, onde havia quadras, essas quadras foram cobertas, investimento em informática. Então, há realmente uma prioridade à educação em Minas Gerais. É claro que nós temos ainda questões a serem vencidas. É claro que nós queremos que os nossos professores, as nossas professoras tenham uma valorização ainda maior. Mas nós estamos inseridos, e o governo de Minas está inserido, numa lógica que é muito perversa hoje em dia. Há uma concentração muito grande de recursos por parte do governo federal em detrimento dos estados, em detrimento dos municípios. Isso reflete na prestação de serviço em temas importantes para os governos do estado. Hoje, só para você ter uma ideia, 70% dos impostos arrecadados no Brasil são arrecadados em relação a municípios e a estados e se concentram na União. E a União, os estados e municípios sobram 30%. Então há um desbalanceamento muito grande que gera sacrifícios para os estados e é uma luta nossa, é uma luta de Aécio, é uma luta de Anastasia, tem que ser uma bandeira de todos os brasileiros, a rediscussão de um pacto federativo e uma melhor distribuição dos recursos do Brasil. A saúde, ela não existe no Ministério em Brasília, ela não está encastelada em Brasília. A saúde ela se reflete nos municípios, que lá que existem os postos de saúde, lá que tem os hospitais, e há uma longa trajetória até isso. Nós não temos presenciado no governo federal uma sensibilidade para esses temas. Por falar em saúde, está para ser votado no Congresso a regulamentação da emenda 29. Como o PSDB vai se comportar nessa votação? Vai apoiar? O PSDB é favorável à regulamentação da emenda 29, né, que ela amplia recursos para a saúde e quer que o governo federal entre com boa vontade nessa discussão. Quando nós falamos e debatemos emenda 29, mais recursos para a saúde, não significa mais impostos, significa uma melhor distribuição dos recursos para a saúde, porque há recursos para a saúde. O que não há é uma boa prática de gestão por parte do governo federal e uma centralização muito grande. Então, o governo federal tem que entrar nessa discussão. Nós precisamos de mais recursos para a saúde e precisamos de uma melhor distribuição para eles. Para encerrar, em Belo Horizonte, como o PSDB vai se comportar? Vai ter candidato próprio ou vai apoiar o atual prefeito Márcio Lacerda, que é do PSB? Olha, nós temos uma participação importante no governo Márcio Lacerda atualmente. O PSDB ocupa espaços importantes. Há um ótimo diálogo entre o prefeito e o governador do estado. Agora, é claro que o PSDB é um partido grande, é um partido que tem quadros para disputar a prefeitura de Belo Horizonte. O que nós temos procurado é investir nesse diálogo com o Márcio Lacerda, e ele é cada vez melhor, cada vez mais forte, numa construção onde o PSDB tem um espaço e a valorização que merece por governar Minas Gerais, pela sintonia que nós temos com a população e com os interesses da nossa capital. Bom, então vamos aguardar essa negociação. Deputado, eu e Leandro Mazzini agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá, e para você que nos assistiu, obrigada pela audiência e uma boa noite. Até o próximo programa.